No mundo animal, a diversidade é tão impressionante que existem criaturas que parecem ter saído de um outro planeta. Com cerca de 8,7 milhões de espécies, a natureza tem nos surpreendido com seres tão peculiares que você provavelmente não acreditaria que existem se não visse com seus próprios olhos. São animais com características únicas, formas bizarras e habilidades impressionantes, e nós reunimos os 10 mais impressionantes para você. Prepare-se para se surpreender. Não pisque porque o próximo pode ser algo que você nunca imaginou. No mundo selvagem, existem criaturas tão incomuns que parecem saídas de um conto de ficção. Um exemplo perfeito disso é o babirusa, um animal que à primeira vista pode parecer uma mistura entre um porco e um cervo. Mas o que realmente o torna fascinante são suas presas caninas. Essas presas que crescem de forma descontrolada nos machos, são tão longas que acabam perfurando o focinho do próprio animal. E se o babirusa não raspá-las constantemente, elas podem continuar crescendo até perfurar seu crânio, o que pode ser fatal. Esse comportamento peculiar não é apenas um exemplo de adaptação ao ambiente, mas também uma verdadeira luta pela sobrevivência, moldada pela natureza. É um dilema evolutivo que garante sua perpetuação, já que as presas longas podem ser usadas em disputas territoriais com outros machos. Curiosamente, o babirusa é tão peculiar que foi retratado em pinturas antigas, feitas em cavernas na Indonésia, há milhares de anos. Isso nos faz perguntar, como uma criatura tão única pode ter chamado tanto a atenção dos humanos ao longo da história? Além disso, o babirusa está em risco de extinção, o que torna ainda mais urgente sua preservação. Este animal é uma verdadeira obra-prima da evolução, uma fusão de beleza e sobrevivência, e um lembrete de como a natureza pode ser ao mesmo tempo fascinante e desafiadora. Entre as aves mais fascinantes do planeta, uma se destaca pela sua beleza incomparável, a ave do paraíso. Conhecida por sua plumagem deslumbrante, o macho dessa espécie exibe cores e formas que parecem ter sido desenhadas por um artista. Durante os rituais de acasalamento, os machos usam suas penas como um verdadeiro adereço, criando um espetáculo visual que é quase hipnotizante. Eles se exibem com orgulho, criando danças e movimentos que não apenas atraem as fêmeas, mas também fazem qualquer observador se maravilhar com tamanha perfeição. É um exemplo claro de como a natureza pode criar um show de cores e comportamento para atrair um parceiro. As aves dessa espécie são encontradas principalmente na Nova Guiné e nas Ilhas Aru, onde sua beleza é uma parte integral da cultura local. Essas aves têm mais de 40 espécies conhecidas, e cada uma delas possui padrões de plumagem e comportamentos únicos. Em algumas, as penas podem se abrir como um leque, formando um círculo ao redor da ave. Isso cria uma visão de pura elegância, que é muitas vezes comparada a uma dança encantada. O ritual de acasalamento é apenas um dos muitos aspectos fascinantes da ave do paraíso, e sua habilidade em impressionar é tão impressionante quanto sua aparência. Tudo isso faz da ave do paraíso uma das criaturas mais enigmáticas e encantadoras do reino animal. Ela é um exemplo de como a natureza pode ser generosa em criar espetáculo e beleza. O gavial é um dos crocodilos mais peculiares do mundo, com um focinho longo e fino que o torna imediatamente reconhecível. Esse focinho, que se assemelha a uma panela de barro tradicionalmente conhecida na Índia como gara, não é apenas uma característica única, mas uma adaptação evolutiva que o torna um predador altamente especializado, com um foco quase exclusivo em capturar peixes. Seu formato alongado e estreito é ideal para movimentos rápidos e precisos na água, facilitando a captura de presas que se movem de forma ágil nos rios e lagos. Habita principalmente o subcontinente indiano, em águas doces, e é um verdadeiro mestre dos rios. No entanto, apesar de sua aparência impressionante e habilidades de caça, o gavial enfrenta sérios desafios para sua sobrevivência. Com menos de 250 indivíduos restantes na natureza, essa espécie está criticamente ameaçada de extinção. A perda de habitat devido à construção de barragens e ao desmatamento, além da poluição e caça, são as principais ameaças que o gavial enfrenta. Sua luta pela sobrevivência é um reflexo da fragilidade da biodiversidade em nosso planeta. O gavial, com sua história única e características biológicas, é uma verdadeira relíquia da natureza. É fundamental que esforços de conservação sejam intensificados para garantir que as próximas gerações possam testemunhar a existência dessa criatura extraordinária antes que seja tarde demais.
O tubarão-duende é uma das criaturas mais misteriosas e raramente vistas nos oceanos, especialmente devido ao seu habitat profundo e remoto. Esse tubarão, que habita águas a centenas de metros abaixo da superfície, possui um nariz incomum, em forma de faca, repleto de células sensoriais minúsculas que o ajudam a caçar na escuridão das profundezas marinhas. Essa adaptação única permite ao tubarão-duende detectar sinais elétricos de suas presas, uma habilidade crucial em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Mas o que realmente chama a atenção é sua boca, que se projeta para frente, parecendo uma agulha, para agarrar sua presa com uma precisão mortal. Essa característica rara entre os tubarões o torna um predador extremamente eficaz e eficiente na captura de presas em seu habitat natural. Sua aparência alienígena, com a cabeça alongada e olhos esbugalhados, faz com que o tubarão-duende pareça quase de outro planeta, dando-lhe uma aura de mistério que fascina cientistas e observadores da vida marinha. Embora esse tubarão seja uma maravilha da biologia marinha, sua natureza furtiva e seu habitat remoto dificultam muito a observação em seu ambiente natural. Esse comportamento evasivo, aliado ao fato de ser uma espécie rara, faz do tubarão-duende um dos animais mais enigmáticos e difíceis de estudar no reino marinho. Essa criatura intrigante é um exemplo perfeito de como a evolução pode criar formas adaptadas aos ambientes mais extremos e inexplorados do planeta. A gazela-girafa é uma das espécies mais inusitadas e fascinantes do reino animal. Com seu pescoço extremamente longo e fino, ela tem uma habilidade única de alcançar galhos e ramos altos que a maioria das outras herbívoras não consegue alcançar. Quando em posição ereta, com as patas traseiras esticadas, a gazela-girafa pode estender seu pescoço ainda mais, alcançando brotos, flores, ervas e frutos nas partes mais altas das árvores. Essa adaptação notável permite que ela se alimente de uma dieta diversificada, que vai além das plantas rasteiras que outros animais consomem. Além disso, a gazela-girafa se beneficia dessa habilidade em um ambiente onde a competição por alimento é intensa. Seu pescoço longo e flexível oferece uma vantagem significativa, permitindo que ela evite a competição de outras espécies herbívoras e se alimente de recursos que ficam fora do alcance de muitos outros animais. Essa adaptação evolutiva não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também um exemplo de como a natureza pode criar formas incrivelmente eficientes para otimizar a busca por alimento. Com sua postura elegante e habilidade única de se alimentar em áreas inacessíveis, a gazela-girafa se torna uma verdadeira obra-prima da evolução. Ela combina graça e eficiência de uma maneira que poucas outras espécies conseguem, demonstrando como a adaptação ao ambiente pode resultar em uma forma de vida extraordinária. O colugo, também conhecido como lemur voador, é um dos mamíferos mais fascinantes e ágeis das florestas do sudeste da Ásia. Este pequeno e tímido animal é um mestre da planagem, capaz de percorrer distâncias impressionantes de até 70 metros de uma árvore para outra sem perder muita altitude. O colugo não apenas desliza graciosamente entre as árvores, mas consegue se manter em uma trajetória quase horizontal, utilizando as correntes de ar para planar de maneira altamente eficiente. Sua habilidade de planar é uma adaptação notável, e ele é capaz de percorrer longas distâncias sem precisar usar a energia necessária para subir ou descer pelas árvores. Apesar de sua habilidade aérea, o colugo é um animal discreto, geralmente passando a maior parte de sua vida nas copas das árvores, onde pode evitar predadores. Sua pele extra, que se estende pelas laterais do corpo, funciona como uma vela permitindo que ele deslize com suavidade e controle. Isso faz do colugo um dos mamíferos mais ágeis do seu tipo, adaptado perfeitamente para viver em um ambiente arbóreo. Esse comportamento de planagem também é um reflexo de como a natureza cria seres perfeitamente adaptados ao seu ambiente. O colugo é um exemplo fascinante de como a evolução pode moldar habilidades que são fundamentais para a sobrevivência de uma espécie, tornando-o um dos mamíferos mais notáveis da fauna do sudeste da Ásia. A tartaruga cabeça de cobra é uma das espécies mais exóticas e curiosas do reino animal, destacando-se por sua aparência incomum e comportamentos fascinantes. Seu longo pescoço e cabeça que lembra uma cobra são as características mais marcantes dessa espécie. Essa cabeça serpentina não é apenas um traço físico, mas uma adaptação evolutiva que lhe permite se mover com agilidade. A flexibilidade de seu pescoço possibilita que ela se mova de forma semelhante a uma serpente, projetando a cabeça para frente, o que a torna única entre as outras tartarugas.
Essa habilidade lhe dá uma vantagem ao explorar seu ambiente e capturar alimentos em lugares que outras tartarugas não conseguem alcançar. Embora sua aparência sugira uma ameaça, a tartaruga cabeça de cobra não é perigosa e é completamente inofensiva. Ela é uma excelente adaptada ao seu habitat, que pode ser tanto terrestre quanto aquático, dependendo da espécie. Em muitas culturas ao redor do mundo, é considerada uma espécie exótica e misteriosa, frequentemente ligada a lendas e mitos locais. Sua singularidade não se limita à sua aparência, mas também ao seu comportamento, que continua a intrigar cientistas e estudiosos. A tartaruga cabeça de cobra é um exemplo de como a evolução pode moldar seres fascinantes e com habilidades impressionantes, e sua existência é uma verdadeira maravilha da natureza. O tenrec é um pequeno mamífero endêmico de Madagascar, que apesar de seu tamanho compacto, apresenta uma série de características únicas e surpreendentes. Com comprimento variando entre 12 a 16,5 centímetros, o tenrec pode parecer uma criatura frágil, mas na verdade, é um mestre da defesa. Quando ameaçado, ele utiliza suas espinhas corporais para emitir um som vibratório, um mecanismo de defesa altamente eficaz. Esse som, combinado com a pelagem espinhosa, cria uma verdadeira armadilha para predadores, que ficam intimidados e se afastam. Esse comportamento vibratório também é utilizado para se comunicar com outros tenrecs, algo que torna essa espécie ainda mais fascinante. O som vibratório é uma adaptação única, que reforça a habilidade do tenrec de se proteger de inimigos em seu habitat natural. Além de suas estratégias de defesa, o tenrec é um excelente exemplo da biodiversidade única de Madagascar, uma ilha conhecida por sua fauna excepcionalmente diversificada. Com comportamentos e características tão particulares, ele se destaca entre os mamíferos dessa região. A pelagem espinhosa e a capacidade de produzir sons vibratórios fazem com que o tenrec seja uma verdadeira obra-prima de adaptação. Sua aparência, que pode ser confundida com um ouriço ou um pequeno mamífero, esconde a complexidade de seus mecanismos de defesa. Este pequeno mamífero é uma lição de como a natureza desenvolve soluções criativas para garantir a sobrevivência das espécies, sendo uma das muitas maravilhas de Madagascar. Em um mundo cheio de predadores, o tenrec se protege com estratégias engenhosas e eficientes, mostrando o quão engenhosa e adaptativa a evolução pode ser. A víbora das árvores é uma serpente venenosa encontrada nas densas florestas tropicais da África, famosa por sua habilidade de se camuflar perfeitamente entre as folhas e galhos das árvores. Suas escamas inclinadas conferem-lhe uma textura distinta que, combinada com sua coloração verde ou marrom, a torna quase invisível para presas e predadores. Essa habilidade de camuflagem é fundamental para sua estratégia de caça, permitindo que ela se emboscada sem ser detectada. Com seu corpo ágil e flexível, a víbora das árvores é uma caçadora eficiente que se alimenta principalmente de pequenos vertebrados como aves e roedores. O veneno da víbora das árvores é uma das características que tornam essa cobra tão perigosa. Embora ainda não se saiba exatamente qual é a composição do seu veneno, sabe-se que ele causa sérios danos ao sistema circulatório, podendo resultar em hemorragias internas graves. Esse veneno potente, combinado com a rapidez e precisão de seus ataques, faz da víbora das árvores um predador temido e uma ameaça real para qualquer ser vivo que se atreva a cruzar seu caminho. Seu comportamento furtivo e a capacidade de se esconder de forma tão eficaz fazem dessa serpente um dos mais habilidosos predadores da sua região. O lagarto tatu, um réptil encontrado nas áridas e implacáveis áreas desérticas da África do Sul, possui uma habilidade de defesa que impressiona qualquer observador. Quando ameaçado, ele adota um comportamento único, enrola-se em uma bola apertada e morde sua própria cauda, criando uma espécie de fortaleza natural com suas escamas pontiagudas e sua cauda espinhosa. Esse mecanismo de defesa, embora simples, é extremamente eficaz, protegendo as partes mais vulneráveis de seu corpo de predadores. Essa adaptação é uma das formas mais engenhosas da natureza para garantir a sobrevivência em um ambiente hostil. Além de sua defesa física impressionante, o lagarto tatu é um exemplo clássico de como a evolução pode criar estratégias únicas para animais viverem em condições difíceis. Sua capacidade de se enrolar e exibir suas escamas afiadas é uma característica que não só o protege de ataques, mas também o torna um dos répteis mais resilientes da fauna africana.
A combinação de suas escamas duras e seu comportamento defensivo o torna um dos animais mais intrigantes e fascinantes do deserto. Em um habitat tão desafiador como o deserto, o lagarto tatu mostrou como a adaptação ao ambiente é fundamental para a sobrevivência e sucesso de uma espécie. Esses 10 animais são apenas uma pequena amostra da incrível diversidade e complexidade do reino animal. Cada um deles, com suas características únicas, nos mostra como a natureza é capaz de criar criaturas verdadeiramente extraordinárias, adaptadas de maneiras surpreendentes aos seus ambientes. Seja com suas defesas incomuns, comportamentos estranhos ou aparências exóticas, esses seres vivos continuam a nos fascinar e a nos lembrar da maravilha e mistério do mundo natural. Se você ficou impressionado com esses animais, imagine quantos outros ainda estão por aí, aguardando para serem descobertos. A natureza nunca deixa de nos surpreender e nós, humanos, temos a responsabilidade de proteger esses maravilhosos seres e seus habitats. Você conhece algum outro animal que seja tão especial ou impressionante quanto esses? Compartilhe conosco nos comentários. Adoraríamos saber mais sobre esses seres incríveis que habitam o nosso planeta. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre o mundo animal.